Vamos à última fronteira. Está connosco, como é habitual, o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Hoje, e para começar esta intervenção, vais-nos falar, explica-nos que relação é que existe entre matéria negra e dinossauros. Que é como quem diz quando a física ou dois físicos vêm ajudar uma grande questão da astronomia. Ora, uma das teorias sobre o que é que as rochas espaciais vêm fazer ao nosso planeta e, sobretudo, a periodicidade, precisamente, dessas visitas das rochas espaciais ao nosso planeta, diz-nos mais ou menos o seguinte: de acordo com as crateras que nós conhecemos, que estão à face do nosso planeta, cerca de 100 e poucas crateras, se nós medirmos, se nós tentarmos descobrir a idade ou quando é que elas chocaram com a Terra, apenas aquelas que têm mais de 20 km de diâmetro, nós chegamos a uma conclusão mais ou menos estatística, mais ou menos certa, não é unânime, que a cada 25 a 35 milhões de anos elas vêm-nos cá visitar. Ora, e um dos grandes enigmas da astronomia foi tentar perceber por que razão é que nós temos essa periodicidade ao nível do encontro de asteroides e de cometas, ou pelo menos sobretudo de cometas, com o nosso planeta. E na semana passada, dois físicos da Universidade de Harvard lembraram-se de juntar um dos grandes mistérios da física com um dos grandes mistérios da astronomia. Bom, é que eles encontraram uma curiosidade muito interessante entre esta periodicidade, entre os 25 e os 35 milhões de anos, dos cometas, dos choques dos cometas com a Terra, com a passagem da Terra pelo plano galáctico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Terra não roda como se estivesse, por exemplo, no fundo de um prato à volta da galáxia. Digo-te já que a Terra, ou melhor, a Terra não, o Sol demora cerca de 250 milhões de anos a dar uma volta à galáxia, ao centro da galáxia Via Láctea, que é como quem diz, o Sol tem cerca de 18 a 19 anos galácticos. Ora, e ele não está constantemente no mesmo plano. Imagina como se fosse o fundo de um prato. Não está constantemente, não está sempre em cima do prato. Às vezes está um bocadinho acima, às vezes está um bocado abaixo e, portanto, há alturas em que atravessa o plano galáctico. Uma viagem que demora aproximadamente, ou melhor, um plano, aliás, que demora aproximadamente 25 anos-luz a passar. E isso acontece a cada 32 milhões de anos. Portanto, está-se mesmo a ver que entre os 25 e os 35 milhões de anos da periodicidade dos choques de cometas com a Terra e os 32 milhões de anos a que o Sol e, consequentemente, todo o Sistema Solar passa no plano da Via Láctea, se calhar há por aí alguma relação entre esses dois eventos. Então, o que diziam os físicos é mais ou menos o seguinte: ora, quando passamos no plano galáctico, a densidade de matéria não é constante. Ela varia, vai decrescendo ao longo da passagem pelo plano galáctico. E o que os astrónomos e os físicos sabem é que não existe matéria suficiente nessa zona para alterar aquilo que nós conhecemos que existe fora do Sistema Solar, que é a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é o lar, digamos assim, de milhares de milhões de cometas. A nuvem de Oort é uma grande bolha que está mesmo nos confins do Sistema Solar. E é daí que nós pensamos, que os astrónomos pensam, que vêm os cometas que demoram mais tempo a dar a volta ao Sol e que, portanto, aqueles cometas que demoram mais tempo também a chegar à zona do nosso planeta Terra. Bom, quando há uma perturbação dessa nuvem de Oort, é natural que os cometas sem então uma certa interação, uma certa força para os atrair para as zonas mais próximas de nós, da Terra. E, portanto, o que dizem os astrónomos e o que dizem os físicos, neste caso, nisto tudo, é que quando o Sol e a Terra passam por esse plano, há, de facto, ali matéria, há massa que altera essa nuvem de Oort e que faz uma perturbação gravitacional que atira os cometas mais para dentro. Só que há um problema com esta teoria, é que não há massa suficiente neste plano galáctico para alterar, para perturbar a nossa nuvem de Oort. Então, o que os físicos da Universidade de Arte apresentam é algo de engraçadíssimo, interessantíssimo. Dizem que, não, há matéria, nós é que não a conhecemos. É a famosa matéria negra, que nós conhecemos desde a década de 30 e que tenta explicar alguns fenómenos estranhos que nós conhecemos na rotação das galáxias, por exemplo. E basicamente diz que há toda uma enorme quantidade de matéria que nós não conhecemos. Desde a década de 30 que os físicos e os astrónomos andam à procura do que é, tentar perceber o que é esta matéria negra. Há quem diga que teremos que encontrar todo um novo conjunto de partículas que nunca foi descoberto. Há quem diga que nós temos que conhecer melhor a gravidade para perceber o que é esta matéria negra. Mas o que é certo é que nós não sabemos. Mas o que dizem os físicos é que se somarmos a matéria que nós já conhecemos, conseguimos observar neste plano galáctico, com a tal famosa matéria negra, então temos aí matéria suficiente para perturbar
a nuvem de Oort, o que faz com que aqueles cometas que estão na nuvem de Oort sejam atirados para zonas mais próximas do nosso sistema solar. E isso pode eventualmente explicar a periodicidade. Duas falhas nesta teoria. Em primeiro lugar, mesmo a própria periodicidade das crateras que nós temos aqui na Terra não é unânime na comunidade científica. Portanto, não é muito fácil admitir esta periodicidade da passagem dos choques dos cometas com a Terra. E depois temos outra questão, é que não foram apenas os cometas que chocaram com a Terra, os asteroides também chocaram com a Terra. Aliás, pensa-se que aquele choque titânico que contribuiu para a extinção dos dinossauros foi com um asteroide e não com um cometa. E é muito difícil de tentar distinguir o que é um choque da Terra com um asteroide e o que é um choque da Terra com um cometa. Portanto, é de qualquer forma uma teoria nova, interessante, que apresenta algumas duas falhas que é preciso ainda explicar. Explicar também, nesta intervenção, Miguel, como é que acontece ou como é possível a expulsão de estrelas de galáxias? Sandra, portaram-se mal e, portanto, tiveram que ser disciplinados. No fundo, foi isso que aconteceu. Ora, nós já conhecíamos planetas vagabundos. Já trouxemos aqui vários exemplos, várias histórias sobre planetas vagabundos, isto é, planetas que, por alguma razão, foram expulsos dos seus sistemas planetários e andam a vaguear pelo espaço entre as estrelas. Nós estimamos que só na nossa galáxia serão milhares de milhões de planetas vagabundos que andam a vaguear pela nossa galáxia. E também já conhecíamos também estrelas que individualmente portaram-se mal e foram expulsos das suas próprias galáxias. Bom, o que aconteceu, e uma das notícias da semana, é que na estrela, ou melhor, na galáxia M87, houve todo um enxame de estrelas, ou seja, estamos a falar de milhares e milhares de estrelas que estão muito próximas umas das outras, uns enxames, e ainda por cima são, digamos, a terceira idade destas galáxias, são estrelas mais antigas, que cometeram um erro fatal. Aproximaram-se perto de mais de um gigantesco buraco negro, ou dois gigantescos buracos negros que existem no seio desta galáxia, e estes buracos negros atuaram como uma fisga em relação a este enxame galáctico. E então, autenticamente, expulsou todo um enorme enxame galáctico, precisamente do centro desta galáxia. Estamos a falar de um enxame que que está a fugir desta galáxia a uma velocidade extraordinária de 3,2 milhões de quilómetros por hora. E não deixa de ser um facto curioso, porque já conhecíamos estrelas e planetas expulsos, agora é todo um enxame de estrelas que foi expulso de uma galáxia. Miguel, uma nota ainda para a imagem da semana. A imagem da semana é um vídeo só para celebrar que hoje faria 96 anos um dos mais notáveis cientistas do nosso tempo, chamado Richard Feynman, ganhou o Prémio Nobel da Física pela Eletrodinâmica Quântica, foi uma das pessoas ligadas ao projeto Manhattan, da construção da bomba atómica, arrependeu-se disso, foi depois disso um dos grandes defensores da paz e sobretudo do apreciar a beleza que existe, não só na física, mas também no mundo, foi um dos grandes pensadores sobre o homem. E, curiosamente, conseguimos encontrar no YouTube uma coisa chamada série Feynman, em que juntam algumas das frases dos discursos mais notáveis de Richard Feynman e que servem, no fundo, como homenagem ao pensamento dele sobre o nosso tempo e a nossa ciência. Miguel, obrigada. Obrigado, Sandra.